galerinha, bom dia. Hoje a nossa aula ela vai vir num formato um pouco diferente, tá? Primeiro, eu não vou falar de início qual vai ser o conteúdo da aula. Vocês vão ter que adivinhar de acordo com as dicas que eu vou dando, tá bom? Mas antes disso, presta atenção. A gente está começando o nosso trimestre e eu vou pedir para vocês para terem atenção nas devolutivas para não deixar acumular, tá? Sabe que elas são importantes, que elas valem ponto e que elas valem presença, ok? Então vamos lá. Agora eu vou sair da frente de vocês, vou deixar a apresentação da aula e vocês vão descobrindo os elementos para tentar descobrir o conteúdo da nossa aula, tá bom? Então eu vou trocar agora, hein? 3, 2, 1, troquei. Muito bem, galerinha. Então agora vocês já têm aí uma imagem, né? Na verdade agora é um vídeo. Então, já sabe que tem a ver com Brasil e Japão, né? Tem alguma relação entre Brasil e Japão. Aí vocês vão estar vendo um escritório, né? Ou uma biblioteca. E vão ter alguns itens para vocês descobrirem qual vai ser o conteúdo da nossa aula. Então, primeira dica. Bota na tela. Bom, para umas pessoas é fácil, para outras mais difícil. A gente pode avaliar que aí no porta-retrato tem uma foto da menina, duas pessoas lutando, né? Tem kimono, mas vários esportes têm kimono, vários esportes são em combates individuais. Próxima dica: duas pessoas lutando novamente com kimono. Tá esquentando, né? Será que é jiu-jitsu? Será que é judô? Será que é taekwondo? Será que é karatê? Pode ser, né? Não sei. Mais um porta-retrato, duas pessoas lutando. Ali ele já está dando um ippon ou um vazari, né? Já dei a dica dos nomes, né? Descobriram qual é o tema da aula? E agora apareceu um livro. O que esse livro está fazendo ali? Dá para ver ali uma dica nele? Está escrito no Brasil, né? Não adiantou muito não. Vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para uma menininha ajudar a gente, tá? Isabela, liga a televisão aí e vê se tem alguma coisa que pode ajudar o pessoal a descobrir o conteúdo da aula. Atenção. Agora ficou fácil, né? É isso aí. É o judô, tá? Então, o tema da nossa aula vai ser judô e a gente vai pegar aquele livro ali para a gente estar falando sobre a história do judô e o judô no Brasil, tá? O livro fala sobre o judô e o jiu-jitsu, mas a nossa aula vai ser sobre o judô. Num próximo momento, a gente fala sobre o jiu-jitsu também. Então, o nosso conteúdo tem a história do judô e o judô no Brasil. Sobre a história do judô, a gente vai estar falando o conceito, o objetivo com que o judô foi criado. A gente vai estar falando sobre o criador do judô, o professor que criou o judô, os princípios e o código moral do judô. Na parte do judô no Brasil, a gente vai estar falando como foi o início da prática desse esporte no Brasil e vamos falar sobre a Confederação Brasileira de Judô. Então, a primeira parte da história do judô, a gente vai falar sobre o conceito, tá? Primeira palavra, judô, ela vem do japonês e significa caminho suave. Ju significa suave e do significa caminho. Mas como que ele surgiu? Então ele vem do jiu-jitsu, da mistura das melhores técnicas de todos os sistemas de jiu-jitsu. O que é jiu-jitsu? Jiu-jitsu é uma outra arte marcial mais antiga que o judô e que ela usa o seu corpo para atacar e para defender. Só que o jiu-jitsu tem vários sistemas de jiu-jitsu, né? Tem várias modalidades do jiu-jitsu. Então esse professor, ele pegou as melhores técnicas de todos os sistemas de jiu-jitsu e desenvolveu o judô. Mas qual foi o objetivo que ele fez esse desenvolvimento? Com qual objetivo que ele quis criar o judô?
Então vamos lá. Ele tinha dois objetivos. O primeiro objetivo dele era fazer com que o judô trabalhasse técnicas de defesa pessoal. Muito bem. O segundo objetivo era trabalhar de forma mais integrada ao ser humano. Ele queria trabalhar, fortalecer corpo, fortalecer o físico e fortalecer a mente. Isso é muito presente nos ensinamentos do judô. Mas quem foi esse professor que criou o judô? O nome dele se chama Jigoro Kano, tá? Foi um professor japonês que atuou de forma constante para desenvolver o esporte no Japão. Ele trabalhou tanto que em 1935 ele conseguiu o prêmio chamado Prêmio Asahi. Deixa eu voltar aqui, passou sem querer. Ele conseguiu o Prêmio Asahi, tá? É um prêmio de um jornal japonês concebido para quem trabalha muito e contribui muito para a cultura ou para a sociedade no Japão. Ok? Ele também é a única pessoa que tem o 12º Dan de judô. Porque como que funciona? A criança começa na faixa branca, ou a criança, o adolescente, o adulto, enfim. Quem faz a prática do judô inicia na faixa branca e vai evoluindo. Vermelha, azul, marrom, preta. Quando você chega na preta, você chega no máximo nível em termos de cor. Você é faixa preta. E aí você passa a ganhar os dans. Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan. No caso do Jigoro Kano, ele tem o 12º dan, que é uma honraria concedida apenas ao criador do esporte. Vamos falar agora sobre os princípios do judô. O Jigoro Kano, ele quando criou o judô, ele se inspirou em 3 princípios. O primeiro princípio, que é o da máxima eficiência. O segundo princípio, da prosperidade e benefícios mútuos. E o terceiro princípio, que é o ceder para vencer. Ele queria que a prática do judô levasse o praticante a agir de forma eficiente, que é o primeiro princípio, que ele agisse em prol das outras pessoas, que ele pensasse no próximo, que é o segundo princípio, e que as pessoas tivessem mais paciência, que as pessoas tivessem atitudes menos agressivas, que é o terceiro princípio, ceder para vencer. Muitas vezes você é agredido e aí a gente quer rebater de primeira, a gente quer logo ser agressivo de volta. Não, ele queria que o judô, que o praticante do judô conseguisse ter paciência, ceder a essa raiva para depois tomar a atitude correta, tá? Lembrando que ele estava sempre pensando em trabalhar mente, corpo e físico. Isso é sempre trabalhado no judô. Vamos falar agora sobre o código moral do judô, tá? Lembrando que o Jigoro Kano, quando criou o judô, ele queria que os praticantes crescessem como pessoas. Então, o que ele fez para que isso acontecesse? Ele idealizou um código com 8 princípios que deveriam ser seguidos pelos praticantes de judô. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, tem os 8 princípios: cortesia, coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade. Tá? Vamos falar sobre eles. Cortesia. Ele queria que os praticantes de judô fossem corteses, fossem educados, né? Tratassem bem seus mestres, tratassem bem seus colegas que lutavam com eles, que tratassem bem seus professores, seus pais, as pessoas mais idosas, que eles fossem corteses. Queria que tivessem coragem. Lembrando que coragem não é não ter medo e encarar tudo. Não. Coragem é ter firmeza e atitude para enfrentar aquilo que você tem medo. É não deixar de enfrentar tanto medo quanto perigo, mas sempre respeitar. Respeitar seus medos e respeitar todos os perigos. Tá? O que não pode acontecer é a pessoa se acovardar e não ter coragem para enfrentar esses medos. Queria o terceiro princípio que fossem honestos, né? Ser verdadeiros com os pensamentos e ações, ter honra para fazer o certo e se manter de acordo com seus princípios, mesmo quando fazer o certo
às vezes deixa a pessoa em situações complicadas, tá? Isso é ter honra, é você seguir os seus princípios mesmo em situações em que isso possa te trazer prejuízo. Ser modesto, para não agir e pensar de maneira egoísta. Ter respeito para conviver harmoniosamente com os outros, independente de quem seja a outra pessoa. Sempre respeitar seus colegas, independente do sexo, da cor, da idade. Sempre ter respeito pelo ser humano. Ter autocontrole para estar no comando das suas emoções. Aquele momento de raiva que você às vezes quer extravasar, você ter autocontrole para que você não faça nenhuma besteira, né? Você saber se controlar. E o princípio da amizade, ter um bom relacionamento com seus companheiros e amigos. Ora, se você é cortês, se você tem coragem, se você é honesto, se você tem honra, se você é modesto, se você respeita as pessoas, se você tem autocontrole e você é um bom amigo, é óbvio que esses princípios estão fazendo você crescer como pessoa no geral, de forma integrada, mente, corpo e físico. Ok? Agora vamos falar sobre a segunda parte da nossa aula, falando sobre o judô no Brasil. Como iniciou a prática de judô no Brasil? Esse judô foi introduzido pelos imigrantes japoneses lá no início do século passado. Muitos deles fugindo da Primeira Guerra Mundial, tá? E se destacam entre esses imigrantes o Maeda, ele está em vermelho aqui, e o Shinjiro. Quem são eles? Eles foram alunos de Jigoro Kano. Então, vocês lembram quem é Jigoro Kano? Sim, claro que eu lembro. Jigoro Kano, ele foi o criador do judô. Então, vieram para o Brasil 2 alunos deles, Maeda e o Shinjiro. Tá? Então, no início do judô no Brasil, ele não teve muitas instituições que organizaram essa prática do judô. Só lá para 1920, 1930, é que vieram imigrantes japoneses capazes de organizar a prática no judô. Tanto que no início, na literatura, se você for ver nos livros, o judô ele é chamado de judô, chamado de jiu-jitsu, chamado de jiu-jitsu. Enfim, nem as nomenclaturas eram certas. Falando agora sobre a Confederação Brasileira, tá? Como que ela foi formada. De novo, no início, quem organizava o judô eram os imigrantes, era a colônia japonesa. Depois de um tempo, depois dessa prática já ser um hábito, o domínio, a organização do esporte passou para a Confederação Brasileira de Pugilismo. O que é isso, professor? É a Confederação de Boxe, tá? E, finalmente, depois, lá na década de 60, que foi criada a Confederação Brasileira de Judô. Então, esses foram os passos da organização no judô no país. Primeiro, quem organizava era a colônia japonesa. Depois, quem passou a fazer essa organização foi a Confederação Brasileira de Pugilismo. E só por último foi criada a Confederação Brasileira de Judô. Tá? Quando que ela foi criada? Foi criada em 1969, sendo reconhecida em 1972, quando o Brasil conseguiu a sua primeira medalha olímpica. E a partir daí as medalhas olímpicas elas vieram, Olimpíadas após Olimpíadas, até que o judô, em 2012, se tornou a modalidade brasileira com maior número de medalhas em Jogos Olímpicos. Está vendo o tamanho do esporte dentro das Olimpíadas para o Brasil. Dentre todos os esportes que são desde 1920, desde 1930, o judô, que só entrou em 1972, já é o esporte com maior número de medalhas olímpicas para o Brasil. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Ela foi bastante rápida, ela foi bem divertida, acho eu. Então, para quem ficou até o final da nossa aula, eu deixo para vocês aquele abraço, tá? Um beijo e até a próxima aula. Fui!